cuentan, Eliane? Bueno, si hablo de Brasil, está en total turbulencia política. ¿Y eso? Turbulencia, confusión muy inconstante políticamente. Coisas de comunismo, doutor. Donde queda comunismo, queda a confusão. Vaya, díganoslo a nosotros. Sí, pero Dios es grande. O a Colombia, igual. También, ¿verdad? Y con su Petro, con su ¡Ay, bendito! Bendito Hijo del Cielo. Yo creí que lo ibas a decir completo. No, doctor, una hija de la divina voluntad con esa expresión. Colombia está terrible, ¿no? Y la perseguición a los sacerdotes es muy fuerte. ¿Ahí en Brasil? No, en Colombia. Brasil también, pero ainda está muy católicos. Y el comunismo, los brasileños no quieren. Y se movimentan, pero el gobierno está firme queriendo impor el comunismo acá. Bueno, vamos a ver, como dicen, a ver qué pasa. Sim, doutor. Temos que esperar para ver qué pasa. Bueno, lo que pasa es que vamos a empezar con la divina voluntad sin importarnos el comunismo. Sí, claro. Yo comunismo. Exacto. Bueno, sobre las lecturas, ¿podemos iniciar? ¿Sí? Ótimo. Entonces, vamos... Deixa eu só... A leitura 115, capítulo 115. 28 de janeiro de 1916. Penas e temores de Luísa. A maior dor de Jesus, contudo, é o seu amor reprimido. Eu me sentia oprimida e pensava comigo, como tudo acabou. O estado de vítima, o sofrimento, Jesus, tudo. Acrescento que o confessor não estava bem, e por isso, talvez, eu tivesse que ficar sem a comunhão. Sentia todo o peso da suspensão de estado de vítima por parte de Jesus. Em relação à obediência, não tinha nenhuma ordem, seja a favor ou contra. Isso aumentava ainda mais a minha aflição, lembrando-me de que em março do ano passado, não estando bem o confessor e encontrando-me nas mesmas condições, Jesus havia me dito que se eu, ou quem me guiasse, me mantivesse no estado de vítima, pouparia corato. Assim surgiram novos temores de que eu ainda pudesse ser a causa de algum grave mal também em Corato. Mas quem pode dizer que todas as minhas apreensões e amarguras eram tantas que me sentia petrificar? Então, o bendito Jesus, movido por compaixão, apareceu-me interiormente e parecia que sustentava a mão sobre a testa
visivelmente aflito, tanto que não tive coragem de chamá-lo, dizendo quase em sussurro apenas: Jesus, Jesus. E ele me olhou, mas como o seu olhar estava triste, e disse-me: minha filha, quanto sofro. Se conhecesses as dores daquele que te ama, não farias outra coisa senão chorar. Sofro também por ti, pois, não vindo com frequência, meu amor fica reprimido e não posso desabafar. E ao ver-te, que igualmente não desabafas, porque não me vês, e ao perceber o teu sofrer, eu sofro ainda mais. Ah, filha, o amor reprimido é a maior das amarguras. O que mais me atormenta um pobre coração. Se ao sofrer mantens-te quieta, eu não sofro tanto. Mas se te afliges e se te angustias em teu sofrimento, eu me desespero e deliro, sendo obrigado a vir, para me desabafar e para te fazer desabafar, pois as minhas e as tuas dores são irmãs. E depois, não terminou o teu estado de vítima, minhas obras são eternas, e não suspendo sem justa causa. Mas isso não é o fim. Eu considero as coisas na esfera da vontade. Assim, tu permaneces como eras, pois tua vontade não mudou. E na ausência das dores, o prejuízo não é teu, mas das criaturas que deixam de receber os efeitos de tuas dores, ou seja, o alívio dos flagelos. Assim como se as pessoas, ao ocuparem cargos públicos ou posições do governo, por um determinado tempo, recebem remuneração vitalícia, mesmo após a retirada desses cargos. Isso, seria eu menos generoso que as criaturas? Ah, não. Se eles concedem por toda a vida, eu concedo eternamente. Portanto, não deves te preocupar com as interrupções que eu faço. E depois, por que temes? Esqueceste o quanto te amo? Quem te guia será cuidadoso, sabendo como estão todas as coisas e como são na minha vontade. E eu terei consideração por corato. E a ti, aconteça o que acontecer, te manterei firme em meus braços. Fiat. Bueno, en realidad aquí es importante entender que cuando Luisa sufre, Jesús sufre más. Bom, na realidade, aqui nós devemos entender que quando Luísa sofre, Jesus sofre mais. Y esto quiere decir que Jesús sufre con el sufrimiento de las almas víctimas. E isso quer dizer que Jesus sofre com o sofrimento das almas vítimas. Por lo tanto, el alma que vive en la divina voluntad es un alma víctima por excelencia. Portanto, a alma que vive na divina vontade é uma alma vítima por excelência. Así que todos los sufrimientos que pueda tener esta alma, sobre todo por todo lo que pasa, por todos los flagelos, las aflicciones por las que pasa la humanidad, Então, por todos os sofrimentos que passa... doutor, pode repetir? Pode falar um pouco mais despacio, doutor? ¿sí?
Digo que por el alma víctima en la divina voluntad, cuando sufre por los sufrimientos que pasa la humanidad Assim, é uma alma vítima en la divina voluntad, na divina vontade, quando ela sofre, pelos sofrimentos que passa a humanidade. Jesús sufre junto con ella y sufre los sufrimientos de ella. Jesus sofre junto com ela e sofre os sofrimentos dela. Entonces, para no causar mayor sufrimiento a los sufrimientos de Luisa, Então, para não causar maior sofrimento aos sofrimentos de Luísa, a ver, para no aumentar esos sufrimientos en nosotros, digo, de Jesús, no de Luisa, sino de Jesús. para não aumentar esses sofrimentos de Jesus, no de Luisa, sino de Jesús, para não aumentar esses sofrimentos de Jesus, nosotros deberíamos estar siempre acordes a lo que la divina voluntad quiere. nós deveríamos estar sempre de acordo com o que a divina vontade quer. ¿Sí? Creo que fuera de eso, pues no hay mucho que decir. Eu creio que, além disso, não há muito o que dizer. Si alguien tiene algún comentario. A ver, Marta. Marta. Aquí también le dice a Luisa que si sufría o no sufría, el oficio de víctima nunca lo va a suspender, sigue siempre activo. Um minutinho, Uhum. Marta. Vou traduzir para as pessoas. Aqui também, Luísa diz para ele que se sofria ou não o ofício de vítima, ele nunca vai suspender, sempre será ativo. Sí, por eso Jesús le dice que no importa, sino que su estado de víctima continuará. Sim, e Jesus disse que não importa, que seu estado de vítima continuará. Y eso es porque está en la etapa, o sea, en que está siendo su papel es de resguardar a la humanidad de los castigos. E isso porque ele está na etapa, ou seja, o seu papel está sendo de resguardar a humanidade dos seus castigos. Un poco más adelante le va a decir que ya este estado de víctima queda suspendido. Um pouco mais adiante, ele vai dizer que esse estado de vítima ficou suspenso. Para dedicarse única y exclusivamente al establecimiento del reino de su voluntad. Para dedicar-se única e exclusivamente ao estabelecimento do reino da sua vontade. Así que el estado de víctima es temporal. É assim que o estado de vítima é temporal. Sí. Entonces pasamos a otra. No, espérame. Decíamos que el estado de víctima, aunque se suspenda, no quiere decir que ya no va a estar interponiéndose entre la justicia y la humanidad. Espera, é porque dizíamos que o estado de vítima, ainda que esteja suspenso, não quer dizer que já não vai estar se interpondo entre a justiça e a humanidade. Porque ahora con la vida en la divina voluntad, porque agora com a vida na divina vontade, Luisa puede interceder mucho más que con el estado de víctima en el cuerpo. Luísa pode interceder muito mais do que quando ela estava no estado de vítima no corpo. Porque ahora va a estar con su voluntad crucificada.
y es una crucifixión completa. Porque ela vai estar com a sua vontade crucificada, e é uma crucificação completa. Mucho más que la participación en los estigmas, en las partes del sufrimiento de Jesús en su cuerpo. Muito mais do que os estigmas e as partes do sofrimento de Jesus em seu corpo. Bueno, ahora sí, Eliana, si no hay preguntas, no hay comentarios, Sim, vamos a la otra. sim. 30 de janeiro de 1916, capítulo 116. Quando a alma vive inteiramente na divina vontade, todo o seu agir se reflete em Jesus, e o de Jesus nela. Eu estava me fundindo completamente no meu sempre amável Jesus, e enquanto fazia isso, Jesus, aproximando-se, fundia-se todo em mim e dizia: minha filha, quando a alma vive totalmente na minha vontade, se pensa, seus pensamentos são refletidos em minha mente no céu. Se deseja, fala ou ama, tudo é refletido em mim e tudo o que eu faço se reflete nela. É semelhante ao sol, que se reflete nos vidros. Vê-se neles outro sol, tão semelhante ao do céu, com a diferença de que o sol do céu é fixo e permanente, enquanto que aquele nos vidros é passageiro. A ver, espérame. Sim. O sea, esto es el vivir en la divina voluntad, porque lo que hace uno, lo hace el otro. Isso é viver na divina vontade, porque o que faz um, faz o outro. La divina voluntad siendo el motor de las acciones de Dios, A divina vontade sendo o motor das ações de Deus, ahora como vida de la criatura, repite esas mismas acciones, pero a través de la criatura. agora como vida da criatura, repete as ações de Deus, mas como vida da criatura. Así que lo que Dios piensa, lo piensa la criatura, Assim, o que Deus pensa, a criatura pensa. lo que hace Dios, lo hace la criatura, E o que Deus faz, faz a criatura. y viceversa. Lo que E vice-versa. lo que la criatura piensa y hace, lo hace Dios y lo piensa Dios. E o que a criatura pensa e faz, faz Deus e pensa Deus. Esa es la imagen que nos está dando aquí de que cuando el alma vive del todo, que ese es el punto principal, es vivir del todo. Essa é a Vivir. imagem... Perdão, doutor. Adelante, Karina. Essa é a imagem que ele nos está dando aqui, de quando a alma vive de todo, o ponto principal é viver do todo, viver, O sea, viver. que si verdaderamente vive es cuando pasa esto. Que se ela verdadeiramente vive, acontece isso. ¿Sí? Seguimos, Eliana. Certo. Agora, a minha vontade transforma a alma em um cristal e toda a sua ação é refletida em mim. E eu, ferido, arrebatado por esses reflexos, envio toda a minha luz de maneira a formar nela um outro sol. Assim aparece um sol no céu e outro na terra.
Que A ver, encanto. espérate. En el ejemplo que puso del espejo y el sol, o sea, en el espejo pasa, o sea, es temporal. O exemplo que ele colocou entre o espelho e o sol, ou seja, o espelho passa, é temporal. ¿Y por qué pasa? Porque la Tierra se está moviendo. E por que passa? Porque a Terra está se movendo. Por lo tanto, el espejo tiene un momento en que está frente al sol, pero después, con el movimiento, se aleja de él. Portanto, o espelho, em algum momento, ele está de frente ao sol, mas depois, com o movimento, ele se afasta dele. Pero ahora dice que la divina voluntad cristaliza al alma. Mas agora ele diz que a divina vontade cristaliza a alma. O sea, el alma se vuelve como un cristal. Ou seja, a alma se transforma como em um cristal. Y que todo lo que Dios obra se refleja en ella y lo que ella obra se refleja en él. Tudo que Deus age se reflete nela e o que ela faz se reflete em Deus. Y dice que por el amor que siente por esta criatura lo lleva a transformar a esa criatura en otro sol. E ele diz que o amor que sente por essa criatura o leva a transformar essa criatura em um outro sol. O sea que ahora la criatura tiene las mismas obras, los mismos pensamientos, todo lo que él tiene, ahora todo lo tiene también la criatura. Ou seja, agora a criatura tem as mesmas obras, os mesmos pensamentos, tudo que ele tem, agora o tem também a criatura. Y que esto hace que todo lo que la criatura tiene se derrame sobre toda la familia humana. Isso faz com que tudo que a criatura tenha se derrame sobre a família humana. Así que esta es la manera en que intercede ahora, o sea, por todos, oponiéndose en parte a la justicia divina. Então, essa é a maneira em que intercede agora, ou seja, intercede por todos e se coloca em parte entre a justiça divina. Sí, o sea que esto es lo que decíamos, que es interceder más que cuando se es simplemente alma víctima. Ou seja, isso é o que nós dizíamos, que isso é interceder mais do que simplesmente ser uma alma vítima. Pero esto siempre y cuando el alma esté fija. Galina. Isso sempre quando a alma que falhou um pouco, doutor, o micrófono está... Que, Entonces, sí, que esto sucede siempre y cuando el alma esté fija, o sea, que no se salga de la divina voluntad. isso acontece sempre quando a alma esteja fixa, quando ela não sai da divina vontade. ¿Sí? Pero si no está fija, entonces hay momentos en que se refleja y momentos en que no. E se ela não está fixa, tem momentos onde ela se reflete e tem momentos que não. Así que, igual que en el ejemplo del sol y el espejo, hay un momento en que el sol se queda solo, ya no tiene su reflejo en el espejo. Assim, é igual ao exemplo entre o sol e o espelho, há um momento em que o sol fica só, já não tem o reflexo no espelho. A ver, ¿alguien de ustedes quisiera hacer
cristalizado por el sol de la divina voluntad? Vamos ver, será que algum de vocês quer ser cristalizado pelo sol da divina vontade? Para poder recibir todos los reflejos de Jesús. Para poder receber todos os reflexos de Jesus? Vaya, ninguno. Entonces, ¿qué hacen aquí? Não, doutor. Ninguém quer, então o que é que vocês estão fazendo aqui? Todos nós queremos, doutor. Todos nós queremos. Ah, qué bueno. Bueno, vamos a la siguiente. A Laide disse, eu quero. Mas ainda não terminamos a leitura. Então, voltando aqui no parágrafo que a gente parou, assim aparece um sol no céu e outro na terra. Que encanto, que harmonias entre eles, quantos benefícios se derramam em prol de todos. No entanto, se a alma não está fixa em meu querer, pode acontecer como ao sol que se forma nos vidros, que é passageiro, e depois o vidro se torna opaco e o sol do céu permanece sozinho. E aí terminamos essa leitura. Vamos à seguinte. O senhor quer falar alguma coisa? Y seguimos, Helena. Sim, ok. 5 de fevereiro de 1916. Flagelos do mundo e grandes provações para os poucos que são bons. Somente a fidelidade os salvará. Continuo meus dias aflitos, especialmente pelas ameaças quase constantes de Jesus de que os flagelos se intensificarão ainda mais. Esta noite, então, fiquei aterrorizada. Encontrei-me fora de mim mesma e me deparei com meu aflito Jesus. Ao encontrá-lo, senti como se renascesse para uma nova vida, mas que nada. Enquanto eu tentava consolá-lo, diversas pessoas o arrancaram de mim e o despedaçaram. Que dor no coração, que horror, que terror! Lancei-me ao chão, próximo a um dos pedaços, e uma voz do céu ressoou naquele lugar. Firmeza, coragem aos poucos bons. Não devem se desviar por nada, nem negligenciar nada. Serão submetidos a grandes provas, tanto por Deus quanto pelos homens. Apenas a fidelidade impedirá que vacilem e sejam salvos. A terra será coberta por flagelos nunca antes vistos. As criaturas desejarão destronar o Criador e quererão ter em um Deus a sua medida, satisfazendo seus caprichos à custa de qualquer carnificina. E, ao mesmo tempo, não conseguindo seus intentos, chegarão às mais terríveis bestialidades. Tudo será terror e espanto. Após... Bueno, creo que nos está hablando de nuestra actualidad, ¿no? Sim. Bom, eu creio que ele está falando da nossa atualidade. Porque Era o que eu estava a pensar. esto de que seremos expuestos
a grandes pruebas. O sea, Isso, esto de las grandes pruebas es por todo lo que está pasando. isso é que seremos expostos a grandes provas, ou seja, isso é por tudo que está acontecendo. Como decían al principio, que decía Eliane, que una gran turbulencia política. Como dizia no princípio o que falava Eliane, uma grande turbulência política. Vamos a recordar que la Virgen en Fátima nos decía del comunismo que se iba a extender por todo el mundo. Vamos recordar a Virgem de Fátima, que ela dizia que o comunismo iria se estender por todo o mundo. Y Jesús nos habla de los horrores que íbamos a vivir. E Jesus nos fala dos horrores que íamos viver. Cuando escuchamos eso de los horrores que vamos a vivir, pensamos en tormentos personales. Quando escutamos sobre os horrores que vamos viver, nós pensamos em tormentos pessoais. Pero yo pregunto, para un católico, ¿no es un tormento saber toda la profanación que hacen con el Santísimo Sacramento? E eu pergunto, para um católico, não é um tormento saber toda a profanação que fazem com o Santíssimo Sacramento? ¿No es un horror estar viendo todo esto de la homosexualidad? Não é um horror estar vendo tudo isso da homossexualidade? El problema es que a veces nos hemos acostumbrado a todas estas situaciones, pero que no dejan de ser un horror desde el punto de vista divino. O problema é que nós temos nos acostumados com todas essas situações, mas não deixa de ser um horror do ponto de vista divino. El aborto, el asesinato, la droga, O aborto, o assassinato, as drogas. y en ocasiones nos vamos con aquello de que dice el Apocalipsis de las grandes persecuciones. E em algumas ocasiões nós vamos ver aquilo que diz no Apocalipse, das grandes perseguições. Y estamos esperando que nos persiga el ejército, la policía, y que habrá gran matanza, gran mortandad. Y pensamos, E nós Sim, sim. estamos esperando que nos persigam o exército, a polícia, e que haverá uma grande mortalidade. E aí nós pensamos, y ahí pensamos que vamos a ver cantidad de muertos porque los van a matar a balazos o con martirios. e aí nós pensamos que nós vamos ver uma quantidade de mortos, porque vão nos matar a balas ou com martírio. Y no nos damos cuenta que la persecución y la gran mortandad la estamos ocasionando nosotros mismos. E nós não nos damos conta que a grande perseguição e a grande mortalidade estamos ocasionando nós mesmos. Nos estamos ocasionando la muerte a nosotros y a los demás, sobre todo a los niños. Estamos ocasionando a morte a nós mesmos e aos demais, sobretudo às crianças. O sea, ¿cómo? Con la televisión, con todo lo que se ve en los celulares, en las computadoras. Ou seja, como? Com a televisão, com tudo que nós estamos vendo nos celulares e nos computadores. El 90% de todo lo que se ve es sexo, violencia y todos los pecados capitales. E 90% do que se vê é sexo, violência e todos os pecados capitais. Todo lo que se hace ahora el tráfico de niños, el tráfico de mujeres. O sea, no se dan cuenta, no nos hemos dado cuenta que estamos viviendo los horrores de los que habla Jesús. Tudo que se faz agora com o tráfico de crianças, o tráfico das mulheres, ou seja, vocês não se dão conta
de que tudo que nós temos visto até agora, estamos vivendo os horrores do que fala Jesus. ¿Sí? Esos horrores y que prácticamente son provocados por nosotros. Y la mortandad es de almas, no tanto de cuerpos. Esses horrores praticamente são provocados por nós mesmos. E a mortalidade não é tanto das almas, é das almas e não tanto dos corpos. O sea que estamos viviendo prácticamente toda esa parte que el Apocalipsis describe como un preámbulo de la gran tribulación. Ou seja, estamos vivendo toda essa parte que o Apocalipse descreve como um grande preâmbulo da grande tribulação. También nos hablan de 3 días de oscuridad. E também nos falam de 3 dias de trevas. Y nosotros pensamos que van a ser 3 días de 24 horas en que el sol no va a salir o se va a ocultar. E aí nós pensamos que vão ser 3 dias de 24 horas em que o sol não vai sair e que ele vai se esconder. Jesús nos dice que todas las predicciones, todo lo que está profetizado, Jesus nos diz que todas as previsões e tudo aquilo que está profetizado, que nunca lo interpretemos en modo material porque nos vamos a equivocar. nunca vamos interpretar de um modo material, porque aí nós vamos nos equivocar. Y que siempre lo elevemos al plano espiritual. E que sempre devemos elevar ao plano espiritual. Y ahí encontraremos la verdad. E aí encontraremos a verdade. Por lo tanto, los 3 días de oscuridad no es una oscuridad material. E, portanto, os 3 dias de escuridão não é uma escuridão material, sino una oscuridad espiritual. mas é uma escuridão espiritual, donde ya no vemos absolutamente nada de la parte espiritual de Dios. onde nós já não vemos absolutamente nada da parte espiritual de Deus. Doutor, Así que, sí, seria quando se diz que, quando se habla que Jesus não estará mais presente? A ausência total de Jesus. ¿Sería esto? bueno, no, pero no es ausencia total. No es que Jesús se vaya, es que nosotros no lo queremos ver. Bom, isso não. Não será a ausência total de Jesus, que ele se vá embora. É que nós não o queremos ver. O sea, Jesús siempre está presente. Ou seja, Jesus sempre estará presente. Nunca se aleja del hombre. Ele nunca se afasta do homem. Es el hombre el que cierra los ojos y no lo ve, le voltea las espaldas. É o homem que fecha os olhos e não o vê, e lhe dá as costas. ¿Sí? Entonces, por eso nos dice que para él, o sea, esto lo estamos reduciendo a pedazos. Si Então, él se alejara, Então é por isso sim, que ele diz que para ele é isso que o estamos reduzindo a pedaços. E aí ele se afasta. si él se alejara, no tendríamos capacidad de poder destrozarlo. Se ele se afastasse,
nós não teríamos capacidade de poder destroçá-lo, sino que lo estamos martirizando continuamente. mas nós o estamos martirizando continuamente. Estamos haciendo que repita su pasión en cada momento de nuestra vida. Nós estamos fazendo com que ele repita sua paixão em cada momento da nossa vida. Así que, bueno, Luisa dice, me lo arrebataron de las manos. Bom, assim Luísa diz, me arrebataram das mãos. ¿No nos han arrebatado a Jesús de las manos? E será que não tem tirado, arrebatado Jesus das nossas mãos? O sea, todo lo que está sucediendo están empeñados en quitárnoslo de enfrente. Tudo que está acontecendo, eles estão empenhados em tirar Jesus da nossa frente. Así que no se quejen del problema político. Assim que não se queixem do problema político, Más bien dedíquense a reparar. mas bem melhor, dediquem-se a reparar. Seguimos, Elena. Empieza por donde dice firmeza, ánimo. Após isso, encontrei-me em mim mesma. Estremecia o pensamento de como havia despedaçado meu amado Jesus me era mortal. A qualquer custo, queria vê-lo por um instante, para saber o que havia acontecido com ele. E Jesus, sempre bondoso, veio até mim e eu me acalmei. Seja sempre bendito. Finalizou. Dice Jesús, firmeza, ánimo a los ojos buenos. No se separen en nada. Aí onde diz Jesus, firmeza, ânimo aos poucos bons, não se separem em nada. No descuiden nada. Não descuidem em nada. No descuiden lo que sabemos que tenemos que hacer. Não descuidem do que nós sabemos que temos que fazer. ¿Qué tenemos que hacer? Reparar, darle la gloria, el amor. E o que é que nós temos que fazer? Reparar e dar a Ele a glória, o amor. Sim. E aqui diz, eu não sei se eu estou com o som ligado. Dice, solamente la fidelidad no los dejará titubear. Ele diz, somente a fidelidade não os deixará titubear. Y lograrán ser salvos, o sea, lograrán salvarse. E aí eles conseguirão ser salvos, eles conseguirão se salvar. Así que todo mundo ahora quiere tener un Dios, pero un Dios propio, personal. Então todo mundo agora quer ter um Deus próprio, um Deus pessoal. Cada uno de nosotros se cree suficiente para imponer las reglas morales y espirituales que a uno le parezcan. Cada de nós se crê suficiente para impor as regras morais e espirituais de acordo com o que lhe pareça. ¿Sí? O sea, satisfacer nuestros caprichos. Ou seja, satisfazer nossos caprichos. En fin, estos son los terrores, los horrores que estamos sufriendo.
Enfim, isso são os terrores, os horrores que estamos sofrendo. Doutor, Sí, é, em relação à fidelidade, porque sabemos que serão, às vezes, muito sutis as artimanhas do mal. Las ujú, artimanhas del mal serán muy sutiles. Y si estamos distantes, si no hay una iglesia, tantas cosas, temos que estar atentas a escuchar a Jesús. así es. O sea, aquí vamos a decir cosas que no son muy agradables. É isso. Aqui vamos dizer coisas que não são muito... O quê, doutor? Muy agradables. Aqui vamos dizer coisas que não são muito agradáveis. Y son cosas en contra de la iglesia, E são coisas contra a igreja. porque la iglesia, o sea, se va a dividir. Porque a igreja vai se dividir. Jesús dice que volveremos a las catacumbas. Jesus disse que nós voltaremos ao tempo das catatumbas. O sea, una iglesia escondida, Ou seja, uma igreja escondida, perseguida, perseguida, y que serán pocos realmente. e que serão realmente poucos. Y la otra iglesia es una iglesia permisiva, abierta a todos los males del mundo y E con sí, perdão, doutor, perdão. E a outra igreja será uma igreja permissiva, aberta a todos os males do mundo. y que será, o sea, alentará todas las religiones, alentará el que ya no tenemos una regla fija, sino que cada quien tendrá su propia regla. E alimentará, acolherá todas as religiões, acolherá que já não teremos uma regra fixa, senão que cada um terá suas próprias regras. Por eso, nuestra doctrina, el catecismo de la Iglesia Católica dice Por isso, a nossa doutrina, o catecismo da Igreja Católica diz que el triunfo del reino de Dios en la tierra, que el reino de Dios en la tierra no se dará por un triunfo consecutivo de la Iglesia, que o triunfo do reino de Deus na terra não se dará por um triunfo consecutivo da igreja. y que la Iglesia tendrá que sufrir la pasión que él sufrió. E que a igreja terá que sofrer a paixão que ele sofreu. No llegará a morir, Ela não chegará a morrer, pero sí casi será extinguida. mas sim, ela quase será extinta. Y por eso es que él habla de una iglesia en las catacumbas. E é por isso que ele fala de uma igreja nas catatumbas. Así que firmeza, ánimo a los pocos buenos. Assim que firmeza e ânimo aos poucos bons. Y no nos separemos en nada de lo que debemos hacer. E não nos separemos em nada do que nós devemos fazer. Bueno, doutor, é importantíssimo que estejamos como la segunda lectura de la unión con Jesús, sintiendo que Jesús sienta los sufrimientos, los sentimientos de cada uno de nosotros, como también nosotros con Él. Uh-huh.
essa, essa, essa unidade de nós outros com Jesus tem que ser uma muy urgente. Por un lado, lo consuela, Por um lado, o consola, pero por el otro, al sufrir nosotros, Él sufre nuestro sufrimiento. e Sim, por outro lado, quando nós sofremos, ele sofre o nosso sofrimento. Y vuelvo a repetirlo, deberíamos de estar sufriendo continuamente por todo lo que está sucediendo. E volto a repetir, nós deveríamos estar sofrendo continuamente por tudo que está acontecendo Y no ser tan indiferentes a lo que el mundo está pasando. e não sermos tão indiferentes ao que o mundo está passando. Vivimos en un mundo donde yo estando bien, el resto no me interesa. Nós vivemos em um mundo onde, se nós estamos bem, o resto não me interessa. Y no pensamos que el mayor problema lo tiene Jesús. E nós não pensamos que quem tem o maior problema é Jesus. Y si realmente amamos a Jesús, deberíamos estar ocupados continuamente en repararlo. E se realmente nós amamos a Jesus, nós deveríamos estar ocupados continuamente em repará-lo. ¿Sí? Pero eso cuando nos toman la indiferencia, Mas quando nos toma a indiferença, somos tomados pela indiferença, lo único que quiere decir es que no amamos a Jesús. o que isso quer dizer é que nós não amamos a Jesus. A doutor ver, sí, Maria Antonieta quer fazer uma pergunta? Diga. Vou falar em português. Eu não sei se não, vou falar em português. Neste momento... Antonieta, eu só queria pedir assim, que você fale devagar. Sim. Está bem. Neste momento, o doutor, depois de ter vindo ao retiro a Fátima, sugeriu que se iniciasse um grupo a estudar o livro 11. Em esse sí, momento... en el retiro se formó un grupo. Sim, agora estamos dois, em estudar del 1 ao 10 e del 11 ao 36. En los grupos hay una chica que por acaso hoy ella interrumpió y dije, por ejemplo, porque han asesinado un americano y los drones en... um ativista de direita. Sim, e os drones que em Polónia e tal, ella decía, pero yo no veo las noticias, yo no quiero saber de eso. Y yo dije, pienso que no, a nosotros nos cumple reparar, hacer reparación. Porque tenemos que, además con lo que se pasó en domingo pasado en Vaticano, la persona no puede poner unos antojos en los ojos, no mirar, no estoy en este planeta, tiene que reparar Jesús. Porque eso no, ella decía esa indiferencia que el doctor Salvador está hablando, pero yo pienso que essa indiferença não tem nada a ver com o abandono e com o desapego, são dois conceitos distintos. Aí quizás estava mesclando tudo. É um tipo de alienação da realidade. A pessoa tem que reparar isso, e abandono e desapego são coisas diferentes de indiferença.
penso eu, é que hoje dia se puso essa questão em um grupo e pensei que é curioso. Por eso, lo que es la indiferencia es el no me importa. É por isso, o que é indiferença é que quer dizer, eu não me importo. Exatamente suas palavras, não me importa, não quero saber, não veo las noticias. Por eso, entonces, indiferencia es no me importa. É por Lo que isso, a debemos- indiferença quer dizer, não me importo. Lo que debemos tener es ese cuidado de ver lo que está sucediendo y lo que está haciendo sufrir a Jesús. Nós devemos ter esse cuidado de ver o que está acontecendo e ver o que Jesus está sofrendo. ¿Sí? Ahora, debemos reparar en forma general, continuamente. Agora, nós devemos reparar de forma geral, continuamente. La divina voluntad contiene todos los males los está teniendo en ella porque contiene a toda la familia humana. A divina vontade contém todos os males que está acontecendo, porque ela contém toda a família humana. Por lo tanto, viviendo en la divina voluntad, estamos reparando y estamos reparando por todo. Portanto, vivendo na divina vontade, nós estamos reparando e estamos reparando por tudo. Ahora, el no ser indiferente no quiere decir ser morboso. Agora, não ser indiferente não quer dizer ser... doutor, eu não sei o que seria morboso. Marcia, Morboso. Márcia não está, doutor. Márcia... sí está. Eu acho que é morno, não? Talvez seja morno. Mórbido. A Márcia está. Mórbido. Olha, Márcia. Ai, É o quê? Mórbido? mórbido. Sim, Pregunta que es morboso, Sim, Marta. o sea, como querer conocer algo que es malo al extremo, morbo, o sea, no. Es curiosidad, Marta. Sí, Curiosidade. O sea, nada más por ver lo que pasa. Sim, ele quer dizer não ser morboso, é simplesmente querer saber das coisas só para saber o que está acontecendo, mas mesmo assim está indiferente. É só por curiosidade. Así es. Es querer enterarse para decir, ¡ay, qué cosas pasan! É somente querer saber para dizer, ai, que coisa é que está acontecendo. ¡Qué horrible! Ai, que horrível. Pero sigo viéndolo porque me excita. Mas eu sigo vendo porque isso me excita. Entonces, una cosa es indiferencia y otra cosa es morbo. Uma coisa é indiferença e outra coisa é querer saber das coisas por curiosidade. Así como Marta, que de repente, ¡oh! É assim como Marta, que surgiu de repente para dizer, obrigada, Marta. curiosidad Graças, extrema. Graças, Marta. Para mim foi muito bueno que tu sorriste. Ok. Bueno, seguimos, Eliane. Sim, a Karina Novak está aqui fazer uma pergunta, ela levantou a mão. A ver. Karina? Sim. Bom, aqui no Brasil, essa realidade da política, né, esconde o avanço da cultura da morte, né? Então, uma forma de não ser morboso aqui seria atuar para que se coloque um freio na cultura da morte, né, avançando com a cultura da vida, com esta vida da graça, impedindo, inclusive, essas leis iníquas
pro aborto, né? De serem implantadas ou fazê-las recuarem. Agora, por exemplo, aqui no Brasil, eu não sei se vai precisar de tradução aqui, né? No Brasil tem agora, com o STF, a imposição da sistolia fetal. Márcia, Crianças que estão sendo mortas nos 3 últimos meses de gestação aí, né? Até na hora do parto. E Esto uma último, pergunta que eu queria fazer... Karina, espera um momento un para momento. a Márcia traduzir. No, nada más Tá bom. la parte final, Marcia, porque no lo entendí. Repete, por favor, Karina, a parte final. É que o Supremo Tribunal, Márcia, deixa eu resumir para ela, Karina. O Supremo Tribunal está aprovando uma lei como é que é o nome? O governo brasileiro, através do CONANDA, que é o órgão que reúne os conselhos tutelares do Brasil todo, está agora matando bebês no último trimestre de gestação, né? Bebês já formados, bebês viáveis, já são 900 bebês que, a partir aí da derrubada da resolução do Conselho Federal de Medicina, foram mortos no Brasil agora, nos 3 últimos meses de gestação. Isso com 6 meses de vida? Com com 6, 6 meses? 7, 9 meses de vida. Crianças viáveis, crianças que viveriam fora do útero se tivessem sendo tiradas dos úteros de suas mães sem serem matadas com injeção de cloreto de potássio, né? Uhum. Y es Agora, hasta en el momento del parto, ¿verdad? Até aos 9 meses. Isso aí é o que as fundações internacionais têm pretendido fazer no mundo todo, né? E no Brasil também está avançando com essa agenda. Uma coisa e eu estou assim trabalhando na questão da defesa da vida aqui no Brasil também, né? Mas uma coisa que eu sugeri, inclusive ao diácono, as pessoas no Brasil, as famílias no Brasil, antigamente sempre tinham em suas casas os corações de Jesus e Nossa Senhora entronizados. Sempre tinham a imagem do coração de Jesus e o coração de Nossa Senhora. Na casa dos nossos avós, sempre tinha. E faz muito tempo que isso tem desaparecido, né, das casas. E eu estava pensando de fazer campanha de entronização das imagens, né, do coração de Jesus e de Nossa Senhora aqui na minha paróquia e onde for possível. O que o senhor diz a respeito disso, dentro aí do contexto de fazer algo, né, para consolar Nosso Senhor e contribuir para o triunfo do Imaculado Coração, para o reinado da Divina Vontade? Sim, muito bem. Porque para o Cardel Cafarra, a irmã Lúcia tinha dito que o campo de batalha seria o matrimônio e a família, quando foi fundado o pontifício, né, do matrimônio da família da João Paulo II. E as famílias, elas estão, né, sendo bombardeadas pelas ideologias, bombardeadas aí por este trabalho de desvinculação da realidade, né, de desvinculação, em última instância, da vontade de Deus e colocando nelas uma rebelião, né, contra a vontade de Deus. Então, talvez seria um primeiro passo para as famílias poderem avançar no sentido contrário dessa rebelião, onde elas estão sendo empurradas a caminhar. Não sei. Yo creo que es una muy buena iniciativa. Eu creio que isso é uma iniciativa muito boa.
O sea, y ojalá esto se pudiera extender. E quem dera que isso pudesse se estender. Pero le han hecho caso en su parroquia, han dicho que sí. Mas fizeram Sim. caso disso? Na sua paróquia, eles disseram que sim? Eu fiz primeiro, agora, nessa festa do Sagrado Coração, na solenidade do Sagrado Coração, na comunidade a qual eu pertenço, né? Que é uma comunidade do interior, da região rural. E aí o padre aceitou de fazer a nível de paróquia, né? Em toda a paróquia. E aí eu pensava que aproveitar de fazer isso muito bem feito numa paróquia, para propor isso para os bispos nas suas catedrais, né? Levar esta campanha a eles, de forma que eles não tenham ali custo nenhum. A gente trata de se organizar de uma forma a dar como um presente, né, para o bispo ali na catedral e padres que queiram nas suas paróquias. Então, se Deus quer, de alguma forma vai vir aí ajuda, né, para poder avançar em outras paróquias também. Yo creo que es una buena iniciativa empezar por lo tradicional. Eu Isso. creio que é uma iniciativa muito boa começar pelo que é tradicional. O Sim. sea, sabemos que la divina voluntad es la mejor forma de poder contrarrestar, pero Nós sabemos que a divina vontade é a melhor forma de contrapor tudo isso. Pero para convencer a las personas es más sencillo iniciar con lo que ya tenemos, que son los sagrados corazones de Jesús y María. Mas para convencer as pessoas é mais simples iniciar com o que nós já temos, que são os sagrados corações de Jesus e de Maria. Así que adelante, Karina. Uhum. ¿De acuerdo? Assim, Karina, vai adiante. Obrigada. Vamos em frente. Esperemos Rezem que- mais junto. No sé qué tan factible sea, Uhum. Esperemos que não seja tão... Márcia, factível é o que, Márcia? posible. Possível. Esperemos Viável. viável. El diácono Luis lo pudiera promover en su iglesia. Isso. Já conversei com ele a respeito, inclusive. Sim, Lá na nós já catedral. estamos conversando, estamos alinhando para lançar aqui na Arquidiocese de Joinville já. Então, para toda a diocese, né? Essa é a nossa Sim. ideia, fazer um lançamento disso aí, junto com a Divina Vontade, né? Sim. Aí E já para divulgação da Divina Vontade também, né? a gente já está trabalhando no projeto para isso. E na catedral vai ser distribuído as estampas de Jesus misericordioso também, na Festa da Misericórdia, para todas as famílias, gratuitamente. Vocês ver. vão dar já no quadro ou só a estampa mesmo, para a pessoa A emoldurar? estampa de Jesus misericordioso, ela é feita num papel firme, Assim, que não dobrável, né? Então, as pessoas recebem nessa situação. Mas os ícones dos corações de Jesus e Nossa Senhora vai na madeira. Bueno, um ícone feito na madeira. vamos a darles un like por essa Olha, iniciativa. vamos dar like para eles por essa iniciativa. Olha aí, Mucho por eso. parabéns para vocês. Eu vou precisar da Nós- ajuda de vocês para amadurecer espiritualmente o projeto. Para quando for propor a padres e bispos, a gente possa ali ter ali uma apresentação o mais reto possível, que não desperdice a oportunidade da graça. Ujú. Bueno. A ver, Luciana.
Boa noite, tudo bem? Boa noite. Hola. Eu vou aproveitar que a gente começou a falar dessa luta, desse sofrimento, né, de Jesus nas famílias. Posso continuar? E vou perguntar uma dúvida que eu tive durante uma leitura, a leitura do volume 1 do livro de Maria Valtorta. A ver, Karina. Márcia, onde está Márcia? Foi aqui. Ella quiere hacer una pregunta sobre una duda del libro Sí. de María Valtorta. Nossa Senhora, eu não lembro se é Nossa Senhora ou se é Jesus que mostra a cena do pecado original. E Nuestra Señora muestra la escena del pecado original. uhum. E onde a serpente mostra para Eva ela, né, própria. Eu entendi assim, que a Eva olhou para ela mesma, para a beleza dela mesma, e a serpente ensinou movimentos que são demoníacos, e Eva quis conversar com a serpente, ela quis ouvir isso, e a serpente enganou ela, dizendo que Deus, até os animais, permitiu a conjunção carnal, né? Mas para Adão e Eva, não. E, enfim, Eva caiu nisso e depois ela seduziu Adão. Adão tirou os olhos de Deus e colocou em Eva. Mas, Bem, doutor? Compreende alguma coisa ou não? Creo que sí. Ele falou Sí. mais ou menos que Si me a equivoco, Eva le gustou a serpente. A Eva le gustou a serpente e Eva viu a si mesma, sua aparência, sua imagem, e le gustou a serpente por isso. No, el pecado original, o sea, la falta de Eva. A ver, Karina. Não, o pecado original, ou seja, a falta de Eva, Fue que el demonio empezó a introducir dudas con mentiras en ella, porque o demônio começou a introduzir dúvidas com mentiras nela, diciéndole que Dios no quería que fueran iguales que él. disse para Eva que Deus não queria que eles fossem iguais a ele. Y le dice que ni siquiera les ha dicho cómo se van a reproducir. E aí ele disse que Deus nem sequer disse como é que eles iam se reproduzir. Y le enseña el acto sexual de las bestias. E aí ele ensina para Eva o ato sexual das bestas, dos animais. Y luego empieza a excitarla con la palabra, le empieza a hablar del placer sexual. E aí logo ele começa a excitar Eva e começou a falar sobre o prazer sexual. Y Jesús dice ahí en María Valtorta que se despertó la hembra. Aí Jesus diz em Maria Valtorta que se despertou em Eva a fêmea. Y como era un acto que no podía realizar sola, E aí, como era um ato que Eva não podia realizar só, acudió a Adán porque a ella sí se le podía acercar a Adán. aí ela recorreu a Adão, porque a Eva, ela poderia chegar perto de Adão. Y fue lo que hizo que Adán cayera.
E aí foi isso que fez Adão cair. O sea, Eva seduce a Adán, pero desde la parte carnal. Ou seja, Eva seduz Adão desde a parte carnal. O sea que el pecado de Eva fue, primero, de imprudencia. O pecado de Eva primeiro foi de imprudência, por acercarse y hablar y entablar un diálogo con el demonio. porque ela chegou perto e ela começou a falar e conversar com o demônio. Después fue la duda, empezó a dudar de Dios. E aí depois foi a dúvida, ela começou a duvidar de Deus. Luego viene el querer ser semejante a Dios, ser creadora. E logo depois veio o querer ser semelhante a Deus, ser criadora. Y después ya es la parte sensual, sexual, de querer sentir todo aquello que le había dicho el demonio. E depois a parte sexual, veio aquilo de querer sentir tudo aquilo que o demônio tinha dito para ela. Y por último, seductora de Adán. E aí ela se transformou na sedutora de Adão. Doutor, O sea, sí. Doutor, o demônio não poderia chegar, acercar-se, chegar perto de Adão, porque Adão vivia na divina vontade. E então ele usa Eva, porque Eva... qual seria a situação de Eva? Ela era na divina vontade. Bueno, Eva no tenía la divina voluntad. Bom, Eva não tinha a divina vontade. Eva vivía en la santidad de la gracia. Eva vivia na santidade da graça. Por eso Satanás se le puede acercar. E aí foi por isso que o demônio, que Satanás, pôde chegar perto de Eva. O sea, la mirada de Satanás no era tirar a Eva. A finalidade do Satanás não era fazer cair a Eva, sino tenía que hacer caer a Adán, que era el que poseía la divina voluntad. Ele queria fazer Adão cair, porque era Adão que possuía a divina vontade. E aí ele usa Eva. Pero no se le podía acercar por la divina voluntad que estaba como vida en él. Mas o demônio não podia chegar perto dele por causa da divina vontade que fazia vida nele. Por eso es que usa a Eva para que Eva se acerque a Adán y lo haga caer. E aí é por isso que ele chega perto de Eva, para que Eva então chegue perto de Adão e faça Adão cair. Sim. Doutor, Não. Estão perguntando aqui se Eva se salvou, se foi salva. No tengo la menor idea. Yo creo que sí, pero no sé. En ese tiempo estaba yo ocupado en otras cosas. O doutor respondeu, que eu acho que todo mundo entendeu. Ele disse que não tem a menor ideia, não sabe. Nesse tempo ele estava ocupado, o doutor estava ocupado com outras coisas e não sabe. Isso é uma brincadeira dele. A Simone quer fazer uma pergunta, Simone. Boa noite. Na realidade, é apenas uma contribuição com a dúvida da Karina. Primeiramente, parabéns pela iniciativa, né? E tem um padre, se não me falha a memória, do Rio de Janeiro, ele faz um trabalho, creio que já está a nível nacional, sobre adoção espiritual de um bebê que esteja ainda
sendo gestado, né? E o aplicativo é muito interessante, né? Você pode adotar um bebê espiritualmente e oferecer um mistério desse texto para aquele bebê. E tem uma oração específica, e depois você pode acompanhar o seu bebê espiritual a primeira semana, a todo tempo que você adotou, você vai acompanhando aqui o andamento, né? É uma coisa virtual, mas a gente sabe que a fé ela vai muito mais longe do que aquilo que a gente possa imaginar, né? Então, apenas uma contribuição, Karina, que eu acho que é válido, né? Ver a ideia e acrescentar com a ideia de vocês. Apenas isso. Muito obrigada e uma santa noite. Resumen. O movimento que começou bastante. Oi? Eu- É uma o movimento adoção que- espiritual. Sí, lo Sim, leo. Esse movimento padre. da adoção espiritual ele começou na Polônia. E não é o padre, é o bispo lá do auxiliar do Rio de Janeiro, Perdão. que tem contribuído. Sim, desculpa, é um bispo, sim. É É o bispo Tiago, você auxiliar. me fala. Se eu não estou enganada, acho que é Tiago. É Dom Tiago. Dom Tiago. Isso. Tá certo. O que pode fazer depois, a Simone, você pode me passar esse, que aí eu passo para o diácono. Sim, O aplicativo. O Sim, eu vou aplicativo. passar. Coloca no grupo Vou o passar aplicativo. O nome do coloca no aplicativo. Isso é Isso. mesmo. Bom, Tá, eu vou compartilhar, assim que terminar a reunião, já compartilho. tá ótimo. Tá bem? Obrigada. Luciana, Fiquei quando eu estava na A ver, editora, otra vez, antes de ter aqui no Brasil, acércalo, Karina. Posso falar? antes de começar lá na a adoção editora. espiritual pelo Dom Tiago, na editora da Divina Misericórdia, esse material sobre adoção espiritual. Então, é muito bom estar se expandindo no Brasil agora. Parabéns. Deus abençoe. Karina, tua paróquia é a mesma que o diácono? Vocês moram na mesma cidade? Na mesma arquidiocese. Eu estou em São Bento do Sul, ele em Joinville. Mas antes eu estava em Curitiba. Eu conheço alguém, a Mirtes, que também acompanha vocês. A Mirtes lá dos Estados Unidos? Não, dali de Curitiba. Ela tá recebendo, comprando os livros, né? Da Divina Vontade. E dela também ouvi falar de vocês com muita alegria, porque há anos que eu ficava tentando ler no italiano e no espanhol, e agora, sabendo que vocês estão fazendo as traduções, eu estou aqui vibrando de alegria. Que bom. É uma alegria ter você aqui também. Obrigada. Luciana tinha levantado a mão. Agora tem a Márcia, eu não sei se ela... Diana y Silania. Sim. Olá, estou aqui. Márcia, traduz aí uma... Deixa eu procurar. Tá, posso ler? Estou triste porque o padre de mi parroquia faleceu, Padre Alex, pero estou unindo mi dolor com os dolores de Jesus em sua paixão e haciendo reparação por los pecados de la humanidade, sempre em la divina voluntade. Que una su dolor al dolor de María por la pérdida y la muerte de su hijo. É que você una a sua dor à dor de Maria pela perda do seu filho.
¿A quién le toca, Luciana? Sim, eu só queria concluir uma parte do livro de Maria Valtorta, que Jesus disse para ela que o demônio roubou de Deus a doação dos filhos. No plano original de Deus, os filhos viriam sem a conjunção carnal. Se Adão tivesse cumprido a missão, a descendência toda seria como Jesus? Entende, doutor? Sí, pero ¿en qué sentido lo dices, Luciana? ¿En el sentido de espiritual, de vida humana y vida divina? ¿O en el sentido de nacimiento sin acto sexual? Em que sentido você está perguntando, Luciana, que você diz? É no sentido espiritual de vida humana e vida divina, ou em sentido de nascimento sem os atos sexuais? Nascimento sem carnal, sem os atos sexuais. No, eso Não. Aham. Entendi. sí. Uhum. Porque eu fiquei sem entender isso, essa Doutor, roubada. se cortou um pouco do microfone, doutor, não escuta. Digo que no es todos hubiéramos nacido inmaculados, hubiéramos nacido con el don de la divina voluntad. Bom, nós teríamos nascido imaculados e teríamos nascido com o dom da divina vontade. Y después íbamos a tener nuestra prueba. E depois nós íamos ter uma prova. Igual que Adán, primero viene a la vida con la divina voluntad y después viene la prueba. Igual a Adão, primeiro vem a vida com a divina vontade e depois vem a prova. ¿Sí? Entonces, pero la reproducción iba a ser exactamente igual que como es ahora, no cambió. Mas na reprodução seria exatamente igual como é agora. Isso não mudou. Uhum. Entendi. Obrigada, era essa a dúvida. Bueno, Mas lá na frente, só um comentário, mas lá na frente a Valtorta trata de como foi a concepção da Virgem Maria, quando Joaquim se encontra com Santa Ana. E ali tem uma cena que mais ou menos dá para explicar essa realidade aí, porque a Virgem Santíssima foi concebida sem o pecado original, né? Sí, ella fue concebida sin pecado original, pero sus padres, por medio de la relación íntima, es que la generan. Sim, Maria foi concebida sem o pecado original, por seus pais, mas por meio de uma relação íntima. Assim a geraram. Bueno, doctor, O sea, puedes hablar. Perdón. Silania tiene la mano levantada desde hace bastante tiempo. Silania. Sim, doutor. Deixa eu perguntar para o senhor uma coisa. O seguinte, tem dois sacerdotes que eu falei da divina vontade para eles. Eu gostaria de saber que livro eu daria para eles, porque eu falei que fiquei de indicá-lo uns livros para eles conhecerem a divina vontade. Qual livro que o senhor indicaria para mim passar para eles? Yo a Silania no le entiendo. Perdón. Ele falou sobre a divina vontade com 2 sacerdotes. Que livro indicarias que ele poderia dar a esses sacerdotes? Para eles conhecerem a divina vontade.
Yo creo Ay, que no lo sé. primero sería el libro de la Pasión. Eu creio que o primeiro seria o livro das 24 horas da paixão. Y después empezar quizá con la Reina del Cielo y el libro 11. E depois começar com a Rainha do Céu e o livro 11. Porque toda la primera parte de la obra de Luisa, del 1 al 10, Porque toda a primeira parte da obra de Luísa, do 1 ao 10, el sacerdote debería de conocerla, porque O es la sacerdote- renuncia. o sacerdote já deveria conhecer, porque é sobre a renúncia, sobre las virtudes, sobre as virtudes. pero ya en el libro 11 es cuando empieza a hablarle prácticamente de la divina voluntad. Mas é no livro 11 que começa a falar praticamente da divina vontade. Silânia, está fechado teu microfone. Então, seria o livro das 24 horas da Paixão, o de E a- Nossa Senhora, e o livro, o volume 11, isso? É. Así es. Ô, Silânia, Sim. tu pode pegar, só uma sugestão, porque a tradução que tem não é boa, mas a que tem é a da século XXI, das 24 horas da Paixão e a Rainha do Céu. Porque, assim, o que tem é um PDF, tem PDF, se você quiser dar. Eu posso te passar. Mas Passa você... assim para mim? Tem Pero, o livro do Kalina, tem o en livro PDF es más difícil leerlo. Frei César, que é boa. Peraí, como é, doutor? En PDF é o quê? PDF es más problemático leerlo. Silane, ele está dizendo que no PDF é mais difícil de ler. Então, você compra esse que não está bom, mas você tem outro, sabe de outro, Eliane? Sim, do Frei César. É melhor? Piano, isso, ele traduziu, ele fez a... Não é um livro que ela vai encontrar numa livraria como esse outro, né? Mas é um livro mais detalhado. Mas como ela encontra? Tem uma pessoa... Eliane, Sim. Marta, tienen ustedes el libro de la Pasión, ¿verdad? Sí. Sí. Marta. Sí, doctor. Sí, sí, lo tenemos. Bueno, resultaría más fácil que se los manden de Colombia a Brasil. Não. Ai, aqui, doutor. ¿Sí hay? Sim, em português. Brasil, em português, de Frei César. É muito bueno. Que é bueno. Eu vou hay una persona que lo viene. Ah, muy bien, Diácono. Sí. Esse é do Frei César, não? Esse aqui, né? Eliane, passa no grupo. Como é que compra? Tá. Isso, é. Tem a menina que vende, né? Tem. Você tem. Eu vejo. A Ana? Contato. É a Ana? Não, a Ana não. Mas é outra pessoa. A Ana já vendeu, agora é outra pessoa. Então, eu vou... Então, passa para mim, então, Eliana. Eu preciso adquirir para passar para os padres, tá bom? Tá bom, querida. Bueno. Obrigada. Bueno, doutor. Graças, doutor. Graças, doutor. Nos vemos. Nos vemos.